Nós levamos à Sra. Ministra da Administração Interna um conjunto de assuntos que estão pendentes. O primeiro é a confirmação de que aquele despacho ministerial do tempo do Ministro José Luís Carneiro relativamente à reposição do número de efetivos na Polícia Municipal, como se recordam, e que também foi alvo da conversa com o Presidente da Câmara de Lisboa, que vai ser cumprido. Nós ainda hoje, a informação que tivemos da PSP, que virão, não percebi se eram 7, são 17. Nós precisamos de 100. Segunda questão, que era uma questão muito importante, é a questão da fase 2 da videovigilância. Neste momento está pendurado no visto do Tribunal de Contas, que naturalmente não vai aprovar a despesa e o contrato lançado pela Câmara, porque falta um parecer da CNPD e isso tem a ver com a relação entre a PSP e a CNPD. A Câmara Municipal do Porto nada pode fazer, uma vez que as câmaras que adquiriu são as câmaras que cumprem escrupulosamente a descrição. Falamos numa terceira questão, que tem sido uma matéria que tem sido levantada aqui também pelas autoridades locais, que tem a ver com o alargamento da fase 1, portanto a fase 1 da videovigilância, como sabem, é aqui do Centro Histórico, é entendimento quer da PSP, quer da Polícia Judiciária, que seria útil por causa dos moradores que lá vivem, que nos têm preocupado e que nos têm chamado a atenção para essa matéria, que se houvesse um pequeno alargamento dessa área, de tal maneira que cobrisse ali a Rua do Loureiro e a Rua Chã. Isto, nomeadamente, a comunidade de Bangladesh, os lojistas têm-nos vindo a referir que tem havido ali um conjunto de assaltos e, de facto, seria útil poder alargar. A terceira coisa foi dizer-lhe que nós estamos disponíveis para avançar com uma terceira fase, relativamente a Ramalde, desde que a PSP comece a fazer os estudos necessários, porque, como sabem, tem que ser a PSP a fazer os estudos relativamente à incidência da criminalidade numa determinada área, para nós depois podermos levar a cabo um estudo apurado e depois a seguir a contratação. Depois manifestamos à Sra. Ministra a nossa preocupação relativamente ao baixo contingente de agentes da PSP existentes no Porto e não só, mas no Porto em particular, matéria que ela conhece, ainda que estejamos satisfeitos pelo facto da reposição das condições remuneratórias da PSP poder transformar a profissão numa profissão mais atraente, e chamamos a atenção para que era importante que na parte da formação da PSP houvesse também um polo a norte, porque o facto de haver apenas uma escola da polícia em Torres Novas é um dos aspectos que leva a que haja pouca apetência para a adesão a esta profissão, até porque muitos dos candidatos, curiosamente, são do norte e, portanto, há aqui, de facto, um desacerto. Depois falamos com a Sra. Ministra também, relativamente a uma outra área que nos preocupa, que tem a ver com as esquadras, e, portanto, nós, neste momento, como sabem, estamos a construir uma esquadra nova no Matador, que tem vindo a ser desenvolvido com a PSP. Aquilo vai-nos ser entregue em bruto, em raw, se assim quiser, como uma loja num centro comercial, e temos que saber agora se o Ministério da Administração Interna quer que seja a Câmara a fazer a obra e a repercutir o custo da obra numa renda que a PSP paga, ou se é a PSP a fazer a obra. Uma coisa ou outra tem que avançar, porque as obras do Matador estão a acabar, e seria inacreditável que as obras do Matador acabassem e não tivesse pronta a esquadra, que, como sabem, está consensualizada há muitos anos. Depois falamos na questão dos guardas noturnos. É uma velha pretensão que, desde 2013, se vir no meu programa eleitoral, está lá. Nós fizemos o ensaio, tentamos abrir um concurso para guardas noturnos e ficamos apenas com um. Porquê? Porque neste momento não há o mínimo de atratividade para aquela profissão. E aquilo que nós gostaríamos é que fosse do domínio da competência dos municípios, querendo, e quando falo dos municípios, falo também das juntas de freguesia, podem ser de qualquer parte do país, poder dar um complemento, tal como a polícia tem um complemento de risco, haver um complemento a essas pessoas que lhes garantisse o mínimo de sobrevivência, porque depois eles têm que receber de quem? Dos fregueses ou dos municípios. Ora, eles precisam de um mínimo que lhes garanta a sua subsistência. A Câmara do Porto está interessada e a Sra. Ministra ficou de estudar o assunto. Eu não consigo compreender porque é que esta obstinação contra o policiamento gratificado. Dizerem-me que é no espaço público não funciona. Porquê? Porque nós, ainda há dias, numa situação em que houve um arraial, como sabem, LGBT na cidade, foi exigido a essas pessoas que no espaço público, numa cedência de espaço público da Câmara Municipal do Porto, tivessem policiamento gratificado. As obras do metro têm policiamento gratificado.
Porquê que na Movida não pode haver policiamento gratificado? E, portanto, enquanto não aparecer mais policiamento, nós queremos ter ali policiamento gratificado, uma vez que quem lá trabalha e quem lá opera está disponível para pagar esse policiamento gratificado e ele já existiu e funcionou bem. E, portanto, nós não conseguimos perceber esta obstinação do passado, esperamos que agora se resolva. Os números que vão sendo indicados como números mensais podem ser muito interessantes para o Facebook de alguém. Eu baseio-me e não quero lançar alarmes, nós aquilo que conhecemos é o RASI. Os números que eu dei são números relativamente a 2023, quando comparados com 2022. De recordar que houve um aumento sensivelmente de 4 a 5% na criminalidade de um ano para o outro e isso preocupa-nos. Em alguns casos até 8%, portanto depende depois das rúbricas. Se de facto há um agravamento desta natureza, quer dizer que a sensação de insegurança, ou seja, o sentimento de insegurança, corresponde de facto ao aumento da criminalidade. Não nos deve fazer entrar em pânico, mas exige de facto que nós sejamos mais exigentes relativamente às respostas que são precisas no âmbito da segurança e proteção.